Meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Somos honrosamente gratos a Deus pelo privilégio de poder tributar ao nosso Deus o nosso louvor e a nossa adoração juntamente com toda a igreja, e também grato a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, missionária Lígia, e todo o corpo de obreiro. Que Deus abençoe a todos. Também trazendo a saudação do nosso pastor regional, pastor Adiel Chiquese, e de sua esposa, missionária Roseli. Meus irmãos, eu quero aproveitar que estamos de pé. Por gentileza, abra sua Bíblia. Você que trouxe o seu exemplar das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Estamos tão acostumados com o uso da máscara, né, irmãos? Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25. O versículo 13º, em nome de Jesus. Quem encontrou, dá um sinal com amém. Glória a Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Podeis sentar, senta, mas senta glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. Meus amados irmãos, nós acabamos de fazer uso de um texto sagrado, o versículo de número 13 do capítulo 25, ele está contextualizado em um sermão que ficou conhecido como sermão profético. O capítulo 25, na verdade, ele é um conectivo do capítulo 24. Na verdade, esse sermão ele começa no capítulo 24, quando a Jesus, da parte dos seus discípulos, é feita uma pergunta tripartida. A Bíblia vai dizer no capítulo 24, no 3º versículo, que estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, terceiro, e do fim do mundo? A partir desta pergunta, o Senhor, ele descortina toda uma revelação que tem o seu contexto escatológico. E no capítulo 25, o Senhor Jesus, ele vai nos trazer, através de um método de ensino, que é conhecido como método parabólico, ele usando uma parábola que ficou conhecida como a parábola das 10 virgens, ele vai nos alertar a algo que é extremamente necessário para os nossos dias. A finalidade de Jesus com esta parábola é a vigilância. E devemos ter muito cuidado quando lemos, estudamos e analisamos essa parábola, porque, na verdade, esta parábola, ela tem sido, para muitos, um campo de uma interpretação que não coaduna com aquilo que o Senhor Jesus Cristo, de fato, queria revelar para os seus discípulos. Em primeiro lugar, nós devemos entender que a parábola das 10 virgens
não se trata de um casamento polígamo. Aqui não se trata de um noivo e 10 noivas. O contexto aqui, devemos entender que Cristo ele está falando para judeus. E o contexto dessa parábola é um contexto religioso e social de um casamento judaico. E nós, quando nos deparamos com esse texto, observamos que essas 10 virgens, elas fazem parte dos elementos destas parábolas. Na verdade, elas são assistentes cerimonial, são amigas da noiva. A noiva, nesta parábola, na verdade, ela é um elemento oculto, ela não aparece nesta parábola. A Bíblia vai nos apresentar o noivo e, portanto, as 10 virgens. E no contexto do casamento judaico, faz-se necessário entendermos que havia todo um processo que era realizado em 3 fases. A primeira fase era chamada de Shidurim. A segunda fase de Eruzim. E a terceira fase de Nessuim. O que isso quer dizer? A primeira fase, no contexto do casamento judaico, era a fase da escolha da noiva. E, geralmente, competia ao pai do noivo esse processo, na maioria dos casos, quando não das 2 partes. Aleluia. E diante dessa situação, na maioria das vezes, a noiva, ela não tinha poder de escolha. Os pais escolhiam. Aleluia. Na segunda fase do casamento judaico, dentro do contexto que Jesus apresenta nesta parábola, é a fase do contrato, onde o noivo enviado pelo seu pai ia até a casa da noiva. E diante da noiva e dos pais da noiva, ele levava um contrato para ser assinado, e esse contrato era chamado de Ketubá. Ele assinava esse contrato, firmando um compromisso com aquela família, diante de Deus e da família, e diante da sua futura esposa, aleluia, pagando um dote. E esse dote era um dote de grande valia, de um alto preço, aleluia. Realizado este processo, o noivo ele retornava para a casa do seu pai. A partir daquele momento, selava-se um compromisso, uma aliança. Aquela virgem, aquela moça, já era de fato a sua esposa, contudo, não tinha ele o direito, aleluia, de viver com aquela futura esposa e virgem, porque ele teria que voltar para a casa do seu pai com esse compromisso, e durante um espaço que em média seria de 1 a 2 anos, ele teria que preparar a casa, aleluia. Ele teria que preparar uma câmara nupcial. Ele teria que se preocupar, a partir de agora, com todo o processo de uma estrutura familiar, para que ele pudesse retornar e buscar a sua noiva, aleluia. E como o pai do noivo era quem coordenava, supervisionava todo o processo, competia ao pai do noivo analisar, aleluia, a responsabilidade e o compromisso desse noivo durante esse período, que poderia ir entre 1 a 2 anos, aleluia, e era o pai que decidia o momento certo. O noivo não sabia, era o pai que decidia o momento certo deste noivo retornar para buscar a sua noiva. E quando o pai definia o momento, a hora exata, ele voltava, sendo que
também nesse mesmo período, a noiva desposada, nós conhecemos esse texto na Bíblia, quando Maria, ela foi o quê? Desposada por quem? Por José. E aí entra todo o contexto, que perturba a mente de José. Porque nesse período, enquanto José está lá, o que é que acontece com Maria? Ela fica grávida. E aquilo perturba sim ou não José? Porque ele a amava. E por direito, se fosse provado um ato, aleluia, de adultério, ele poderia fazer o quê? Quebrar o contrato. A Quetubá não teria mais valia. E José se perturba e por amá-lo, ele tinha a intenção de deixá-la secretamente para que ela não corresse o risco de quê, meus queridos? Ser morta. Esse é o contexto do casamento judaico. Mas enquanto a noiva estava aguardando o quê? O noivo, ela também teria o compromisso e a responsabilidade de preparar o enxoval. Por isso que o texto sagrado vai dizer que o encontro do noivo é semelhante ao esposo que se encontra com uma noiva que está adornada, ataviada e pronta para o seu esposo, aleluia. Ela tem que se preparar, ela tem que estar pronta, porque a qualquer momento, o que é que pode acontecer? O noivo pode chegar, aleluia. E segundo alguns estudiosos, era obrigação desta moça ir até a porta da sua residência e colocar uma lâmpada acesa. E a partir daquele momento, ela não se comportaria como as demais jovens, adolescente ou moça, aleluia. Porque ela agora tinha o quê, meus queridos? Um compromisso. Ela tinha uma responsabilidade. Ela teria que se ocupar até a chegada do noivo, preparando tudo que fosse necessário para a realização do seu casamento ou das bodas. Quem passava na residência dessa jovem e via a lâmpada acesa, entendia que ali tinha uma moça, aleluia, com compromisso. Entendia que ali tinha uma moça, aleluia, que estava diante da sua família com a responsabilidade de se resguardar e aguardar de forma ansiosa o seu noivo, que também estava, aleluia, ansioso para o retorno, glória a Deus. E é quando nós entendemos, por gentileza, se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, aleluia, Jesus vai se utilizar de uma fala extraordinária. Quem está ouvindo Jesus está entendendo. Porque o contexto aqui é judaico. E Jesus está usando uma expressão idiomática. É uma expressão para quem dentro daquela cultura, quem for de outra cultura não entende. Mas para quem está dentro daquela cultura, quando ouve, entende o que ele está falando. Por isso que Jesus vai dizer, não se turbe o vosso, credes em Deus, e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, algumas traduções mais modernas dizem, quando eu for vos preparar lugar, quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Quando tiver tudo pronto, aleluia, virei outra vez. Virei outra vez. Ele já veio a primeira vez, sim ou não? Primeira vez ele já veio. Coloca um marca-página e volta aí. Se você não leu Bíblia, vamos ler junto hoje. Aleluia. Se você passou a semana aí sem ler a sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 1, o que é que diz o texto? No princípio era,
E o verbo estava com, e o verbo era, versículo 14, e o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. E Jesus vai dizer, e se eu, quando for, vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, os discípulos estão entendendo a fala de Jesus, porque ele conhece o contexto do casamento judaico. A expressão idiomática, eles são levados à compreensão daquilo que Jesus está falando. Aleluia. E meus amados irmãos, todo esse processo acontece, ou aconteceu conosco lá na eternidade passada, irá se descortinar na eternidade futura. Porque o primeiro processo no casamento judaico, chamado de Shidurim, é o processo da escolha. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Quem pode abrir comigo? Aleluia. O texto sagrado vai dizer que esse primeiro processo já passou. Versículo de número 4 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer, vamos começar a partir do terceiro, que diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, aleluia, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, olha lá, como também o quê? Quando nós elegemos alguém, quer dizer que nós fizemos o quê? Uma escolha. Em Cristo, Deus nos escolheu. O texto é claro. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. Quando foi que essa escolha aconteceu? O pastor já pegou tudinho aqui, já está tudo. Antes da fundação, você já tem todo motivo de dar glória a Deus. Não existia sol. Oh, glória a Deus. Não existia astros. Não existia nenhum sistema planetário. Não existia nada. Porque o texto vai dizer, no princípio, aleluia, quando na eternidade passada, lá, Deus olhou, aleluia, para nós. Qual a data de hoje? Me ajuda, hoje é 28, é isso? 28 de novembro de 2021. Na eternidade passada, Jesus, aleluia, ou seja, o Pai já estava nos escolhendo. E em Cristo nos escolhendo. Por isso que eu digo que céu não é destino de crente. Céu é lugar de origem, porque foi lá que Ele nos escolheu. Foi lá na eternidade e nos céus que o Senhor contemplou a cada um de nós. Após essa primeira fase da escolha, que também podemos ver em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz o quê? Porque Deus, o mundo de tal, que deu o quê? Para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida. Foi o processo da escolha. Mas após a escolha viria o segundo processo. Aleluia. E o segundo processo era quando o noivo ia até onde? A casa da noiva, no Eruzim. Para ali fazer o quê? Assinar e pagar um dote de alto preço.
Aí Paulo vai revelar isso de forma extraordinária. Oh, glória a Deus. Vamos lá comigo, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo de número 2. Aleluia. Abre a tua Bíblia aí, crente, por gentileza. Aleluia. Versículo de número 6. O apóstolo vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Ele estava onde? Ele estava onde, o noivo? Ele estava onde? Na casa do Pai. Aleluia. Mas ele precisava ir para onde? Para a casa da noiva, porque tinha um alto preço a ser pago. E o texto vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, porque o preço foi pago, aleluia. E é outorgado a ele, da parte do Pai, todo poder e toda autoridade. Pedro também vai revelar isso na primeira carta universal de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, aleluia, versículo de número 18, vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis. A palavra corruptível aqui quer dizer algo que apodrece, que deixa de existir. Não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele vem até a casa da noiva, sim ou não? E se faz necessário para pagar um alto preço. E esse preço foi pago aonde? Na cruz do Calvário. E o preço foi preço de sangue. E o texto vai dizer que ele está na cruz. Oh, meu Deus. E ele dá um brado dizendo: Telestai. Ou seja, está consumado. O preço foi pago. E Paulo vai dizer: e a cédula de acusação que existia contra nós, ele foi lá e rasgou, aleluia. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E Jesus diz: olha, antes de Jesus pagar o preço, mas eu vou voltar. Como diz lá em Maceió, eu sou alagoano, irmão, do pé roxo do papo amarelo. Sou nordestino. Como diz o nordestino, vou voltar para a casa de painho. Aí ele volta assim ou não? Isso acontece em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, aleluia.
versículo de número 10. Que coisa linda, aleluia. O texto vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aleluia. Versículo 9 e 10 vai dizer, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, aleluia. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, por isso que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Esse Jesus, irmão, eu estou preocupado, porque nós que temos acesso aí às redes sociais, não sei se os irmãos têm visto, tem uns desajuizados agora que querem, aleluia, roubar o privilégio e a nossa liberdade de adorar o nome de Jesus, dizendo que não se pode mais adorar o nome de Jesus, porque é Yeshua, Yeshuá, e ficam fazendo toda uma parafernália, irmão, para tentar, como disse Paulo aos Gálatas, são falsos irmãos que se intrometeram secretamente no nosso meio para tentar roubar a nossa liberdade de adorar a Ele, mas a Ele toda a honra, toda a glória. Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só quem acredita, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. E a Bíblia nos revela, aleluia, que no casamento judaico havia a terceira fase, que era a fase quando o noivo após o noivo retornar para a casa do seu pai, e tudo estava o quê? Pronto. Vocês estão lembrados de Mateus? Você pode voltar aí, capítulo 24, versículo 36. Tem muita gente se perdendo nesse texto. Diz, não, porque quando na natureza humana, não, aqui também é uma expressão idiomática. Ele vai dizer, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, quem está ouvindo está entendendo. Sim ou não? E quem agora está entendendo o que Jesus está falando? Ah, mas Jesus não sabia. Sabia, irmão. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele estava fazendo uso de uma linguagem para tentar despertar a mente dos discípulos, dizendo, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí os discípulos disseram, então tá bom, fechado o negócio, já entendemos tudo. Porque existe algumas organizações religiosas heterodoxas que começam a analisar os contextos proféticos e começam a datar. Isso aconteceu na história da igreja, sim ou não? E todas essas previsões foram o quê? Frustradas. Porque o momento exato, aleluia, da volta do noivo, quem vai definir é o Pai. E meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus, no capítulo 25, ele vai dizer no primeiro versículo, então o reino dos céus será semelhante ao que, igreja? 10 virgens. Nós aprendemos que aqui não se trata de 10 noivas. São 10, aleluia, virgens que foram escolhidas para fazer parte do processo do cortejo cerimonial. E a essas 10 virgens, aleluia, teriam uma responsabilidade, um desafio. O texto vai dizer que essas 10 virgens, tomando o quê? As suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Havia se terminado o ano
o noivo ainda não havia chegado. Então, de agora por diante, o noivo poderia chegar a qualquer momento. E a noiva dioturnamente teria que estar preparada. Aleluia. E também assim aquelas que iriam no cortejo, iluminando a finalidade da lâmpada aqui. Essa lâmpada, ela é chamada historicamente de lâmpada de Herodes. Era uma lâmpada de cerâmica, que tinha uma asa, uma ponta, aleluia, na sua extremidade, e se colocava um pavio de linho, e alimentava, aleluia, a câmara desta lâmpada com azeite, aleluia. E ao acender, na noite, você poderia ir para qualquer lugar. Hoje a gente tem vários recursos, é o celular, são lâmpadas de LED potente, mas naqueles dias era esse tipo de lâmpada. Versículo de número 2. O Senhor vai dizer, e 5 delas eram o quê, meus queridos? Prudentes, mas 5 eram loucas. Aqui também outros fazem uma interpretação um pouco equivocada, porque a questão que Jesus quer trazer aqui não é quantitativa, é qualitativa, porque o objetivo da mensagem é vigilância. É vigilância. Que alguém diz, não, vai 50% do crente, vai. O contexto é qualitativo. E vai dizer, versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, um pote, ou seja, reserva. Porque elas teriam que entender que não havia um momento marcado, poderia ser a qualquer momento. E fazia-se necessário, o que, meus queridos? Uma reserva. E o texto vai dizer, mas as prudentes, versículo 4, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo de número 5 vai dizer, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, e o que, meus queridos? Adormeceram. Tosquenejar é tirar aquele velho cochilo, né? Cochila até que dorme. Aleluia. E o texto vai dizer, versículo 6, mas à meia-noite. Aleluia. Mas à meia-noite. Aleluia. Ouvi-se um clamor. Aí vem o esposo. Sair-lhe ao encontro. Irmãos, o que nos chama a atenção aqui, meus queridos, é a similaridade entre as 10. Porque o texto vai dizer que todas eram virgens, sim ou não? O texto vai dizer que todas tinham lâmpadas, sim ou não? O texto vai dizer que todas eram acompanhantes, assistentes do cerimonial. O texto vai dizer que todas estavam esperando o noivo. E o que é pior, que todas adormeceram. O estereótipo, aquilo que era visível, quando alguém olhava, tudo era igual. Sim ou não? Não tinha diferença entre nenhuma delas. Mas o versículo 5 e 8 do texto vai revelar a diferença. Porque a diferença está oculta, a diferença não se pode ver. Porque o texto vai dizer, e tardando, não diz assim, e atrasando o noivo. O texto não diz, mas pastor, tardar e atrasar, não seria a mesma coisa? Claro que não. Porque atrasar é quando eu firmo um horário. Eu recebi informação que aqui seria às 18h30. Se eu chego às 19h, eu estou o quê? Atrasado. Mas se eu chego e tenho um compromisso de chegar no domingo à noite, significa dizer que eu posso chegar a qualquer... Quem está esperando gera o quê, irmão? Uma expectativa. Fica ansioso, dizendo, a qualquer momento, quando você está esperando uma visita que, né, você é tomado por alegria e você não vê a hora dessa pessoa
chegar, mas não foi firmado um horário. Então, na sua mente, pela expectativa gerada, ele tardou. Sim ou não? Porque você queria que essa pessoa também pudesse chegar um pouco mais cedo. Não era o desejo de Paulo? Ele vai dizer, porque também nós, ou seja, Paulo também já estava esperando, glória a Deus. O texto vai dizer, meus amados irmãos, que, versículo de número 5, tardando o esposo, elas se despertam, há um clamor, dizendo, o noivo, quando voltava da casa do seu pai, ele vinha como um cortejo, e vinha ao seu lado, aleluia, o seu melhor amigo, glória a Deus. É por isso que o texto sagrado, quando João Batista vai dar testemunho acerca de Jesus, ele vai falar acerca do amigo do noivo, aleluia. Mas na frente viria o arauto. Quem era o arauto? Era alguém que se antecipava, que ao chegar na ágora da cidade, gritaria para todos ouvir, aí vem o noivo. E o alerta era dado, sim ou não? E quando o alerta era dado, todos agora, quem estava cochilando ou não, teria que se preparar para que, unindo-se ao cortejo da noiva, aleluia, pudesse ir em direção à casa do pai. Só que tem um detalhe. Nesta fase, o noivo não entrava na casa da noiva. Ele ficava do lado de fora. Jesus, quando ele ascende ao céu, quem é que o leva? São as nuvens. Aleluia. E no seu retorno, o ambiente será o mesmo. Ele não virá para a casa da noiva. E o texto vai dizer que as 5 loucas, elas percebem que as suas lâmpadas, elas estão o quê? Versículo de número 8. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Estão se apagando. Mas as prudentes vão responder, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Existem alguns intérpretes que querem afirmar, forçando o texto, que as 10 virgens prudentes teriam uma parcela de culpa por não compartilhar do seu azeite. Mas a escolha dessas virgens é para que, aleluia, naquela procissão, naquele cortejo, as 10 virgens fossem adiante fazendo o quê? Iluminando o caminho. E que graça teria 10 lâmpadas apagadas? Não serviria de nada. Então elas não têm culpa nenhuma, porque se as 5, aleluia, não encontrarem azeite, nós estaremos preparados e o cortejo irá continuar. Glória a Deus. E meus amados irmãos, quando nós analisamos a partir do versículo 8º e versículo de número 9, quando diz o texto, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? O esposo. E as que estavam, o que, meus queridos? Preparados. Aqui é o objetivo da parábola. Vigilância, preparo, vigiar, aleluia, vem de um termo grego que quer dizer
Gregório, ou seja, é se preparar de antemão para que não aconteça uma calamidade. Não era para elas estarem se preparando na chegada do noivo. Na chegada do noivo, tudo tinha que estar preparado. E elas deveriam estar vigilantes. Estar vigilante é estar atento. É estar observando. É estar preocupado, com responsabilidade. Dizendo, eu não posso falhar, eu não quero perder o momento, eu preciso participar do momento, eu tenho um compromisso com esse momento e eu vou participar deste momento, aleluia. É aqui a diferença, porque azeite na Bíblia, e eu quero ser sucinto, aleluia, no contexto do azeite, ele tem vários significados, dentre eles em Êxodo 27, de iluminar o santuário. Aleluia. Gênesis 8:11, o azeite representa esperança, porque Noé, quando aquela pombinha volta, ela volta com um ramo de quê, irmãos? Poderia vir com um ramo de qualquer coisa, mas era um ramo de oliveira, a qual, aleluia, produzia aleluia, a oliva que produziria o azeite. Está falando de esperança. Glória a Deus. O azeite também, aleluia. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, Deus usando o profeta, vai dizer que o azeite da viúva, ele é multiplicado. O azeite também é sinônimo de milagre na vida daquele que tem compromisso com o noivo, aleluia. É sinônimo de milagre, é sinônimo de luz, é sinônimo de esperança. Aleluia, mas também quando ia se ungir o rei, no caso de Davi, capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, o texto vai dizer que após Davi ser ungido, o Espírito de Deus, o Espírito Santo se apoderou de Davi. E a partir daquele momento, Davi não foi mais o mesmo, porque ele recebeu a unção do Espírito de Deus. E o que é unção? Aleluia. É aquilo que nós recebemos da parte de Deus, da parte do seu Espírito, para realizarmos obras que naturalmente nós não teríamos o quê? Condições de realizá-la. Então o azeite em nossas vidas, o Espírito de Deus em nossa vida, a unção do Espírito nesta igreja e nesse ministério, nos dá a capacidade de não agirmos como as loucas e estarmos como a prudente, aleluia, atentos, 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 aguardando e dizendo Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, ansiosos para aquele momento. Só quem aguarda ansioso, só quem aguarda ansioso, ele vai voltar, ele vai voltar. Você acreditando ou não, os gnósticos acreditando ou não, o ateu acreditando ou não, os anjos disseram, da mesma maneira que este Jesus subiu, ele vai voltar. Ele vai voltar. Oh, glória a Deus. Sabe o que é preocupante? Eu quero aqui rapidamente concluir a minha mensagem. É que muitos estão, aleluia, na situação das nécias. O problema é que não dá, pastor Elias, para com os olhos naturais o quê? Identificar. Quem lembra da parábola do trigo e do joio? Disseram assim para o dono da seara, vamos arrancar o joio. O que foi que ele disse? Não, deixa tudo junto. Aparentemente tudo é trigo. Ah, mas quando o noivo chegar, ele sabe o que é joio e ele sabe o que é trigo. Sabe por quê? Porque ele nos conhece por dentro
e por fora. Só Ele, aleluia, sonda o nosso interior. Talvez o teu marido não te entenda, a tua esposa não te entenda, os teus pais, os teus melhores amigos não te entenda, mas há um que, aleluia, usando, aleluia, o texto de Apocalipse vai dizer para a igreja: eu conheço as tuas obras. É do manto. Jesus está dizendo: eu conheço o rapaz. Faz uma estripulia. Irmão, eu sou pentecostal do pé roxo do Papa Amarelo. E graças a Deus que eu estou num ambiente que o contexto é pentecostal. Porque está havendo uma tentativa aqui no Brasil de despentecostalizar a Assembleia de Deus. Olha que graça. Eu tive um pastor que ele dizia assim: rapaz, eu conheço a voz de Paim, quando ele fala. Quando ele fala é porque ele nos conhece por dentro e por fora. Você chega aqui até arrebentado, faz como eu ali sentado, as irmãs louvando, cada conjunto aqui louvando, aleluia, e o Espírito me sondando, dizendo: eu te conheço, rapaz, fica tranquilo, eu estou no controle, só fica atento, só fica pronto. A questão não é se preparar, a questão é estar preparado. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Deixa eu ganhar tempo aqui. Nós, assembleanos, nós temos uma doutrina escatológica bem estabelecida, sim ou não? Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista. Amém? Glória a Deus. Porque se levantam uns assembleanos agora dizendo que são reformados, calvinistas, e que são pós-tribulacionistas. Mas a garantia do noivo é que a noiva não sofrerá, não passará. E não temos tempo para tratar do assunto neste momento, porque as horas foram. Há uma garantia do noivo, da sua noiva não ser avassalada. Aleluia, porque o texto vai dizer que irmão, eu vejo mensagem dizendo: essa é a pior geração. Isso é um absurdo, pastor Leandro. É a geração que vai lotar o inferno. Mentira de Satanás. Eu faço parte de uma geração que está preparada, gritando, almejando e dizendo: Maranata! A volta do noivo é iminente. Ou seja, pode ser a qualquer momento. O arrebatamento da igreja. Eu quero ler rapidamente com os irmãos, que eu tenho apenas alguns minutos. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Senão daqui a pouco o meu paletó é puxado, mas tranquilo, fica tranquilo. Eu tenho juízo. Vamos lá. Capítulo de número 15, versículo 35. Havia uma preocupação, pastores, na igreja de Corinto. E também na igreja de Tessalônica. Qual era a preocupação da igreja de Corinto? De alguns irmãos, versículo 35. O que é que diz o texto? Mas alguém dirá: como? Até hoje tem gente com essa dúvida. Como ressuscitarão os mortos? Era uma dúvida ou não era? Com que corpo virão? Coloca um marca-página aí para a gente ganhar tempo. E vai lá, primeiro aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica, ela também tinha uma outra preocupação. Vamos lá, capítulo de número 4, versículo 13. A igreja primitiva também passava por esses transtornos, como nós, na fase odierna. Versículo 13 vai dizer: não quero, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui é um eufemismo, é uma linguagem para amenizar o contexto de uma mensagem pesada, porque você chegar para alguém e dizer: fulano morreu, é forte, sim ou não? E nesse eufemismo, nós temos esse uso comum de dizer, o nosso querido irmão já dorme em Cristo, mas aqui quer dizer, morreu
morreu em Cristo, Paulo está dizendo, quanto aos que morreram em Cristo, para que vocês não fiquem tristes como os demais. Tinha alguns irmãos já naquele período que perderam o quê, irmãos? A esperança. Mas quem tem azeite, nós aprendemos aqui, que o azeite, ele traz esperança. Esperança. Aleluia. E Paulo vai dizer, olha que coisa linda. Porque se cremos que Jesus primeiro morreu, pagou o preço, e depois o quê? Ressuscitou. Olha que coisa linda. Assim também, aos que em Jesus morreram, Deus os tornará. Ainda tem assembleando acreditando na doutrina do sono da alma, não vai dar tempo. Mas Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai falar do primeiro, segundo, terceiro céu, que é o paraíso, a base do trono de Deus. Onde no Apocalipse 6 e 9 vai dizer que estão as almas daqueles que morreram por amor à palavra, por amor ao evangelho, por amor a Cristo, aleluia. Então quem morre hoje no nosso contexto, aleluia, nós entendemos assim. E eu não vou mudar, porque isso quem revela é a palavra, não é o homem. Se nós morremos em Cristo hoje, subiremos ao terceiro céu, ao paraíso, para aguardar quando o Deus Pai dará a ordem para o noivo retornar. E quando ele retornar, Paulo vai dizer, os que morreram nele. Quem pode levantar a mão e glorificar? Se a sua esperança está se acabando, deixa ela ser renovada hoje. Irmã Rosana, eu não sei se eu vou estar vivo ou morto. Eu não sei. Mas eu tenho aqui a expectativa de Paulo. Ele vai dizer, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda, para a parousia do noivo do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, quando o pai disser, filho, está pronto, anjo, toca a trombeta, a Bíblia vai dizer que a trombeta vai soar, e o céu, aleluia, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Detalhe, essa trombeta de Deus aqui, não é a sétima trombeta do Apocalipse, porque a sétima trombeta do Apocalipse está no contexto da grande tribulação, e na tribulação, aleluia, nós não estaremos aqui, já passamos pelo tribunal de Cristo, receberemos nossos galardões, estaremos lá, tete a tete com o noivo, aleluia, e gozando das bodas do Cordeiro. E Paulo vai dizer, aleluia, vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Olha aqui, irmãos, traz fase. Mas Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios 15, aleluia, porque ele vai dizer assim no 52, eis que vos digo um mistério, até ali, porque a partir dali não é mais um mistério, aleluia. Porque no momento, a palavra momento no grego é átomos, partícula indivisível de tempo, e o texto vai dizer, num abrir e fechar de olhos, alguns se atrevem a dizer, num abrir e piscar de olho, vai ser algo instantâneo. Sabe qual é o detalhe? O noivo, quando voltava para pegar a noiva, ele não entrava na casa da noiva, o que se constituía para os pais do noivo de uma forma figurada, o quê? Um rapto. E a noiva, ela ficava ansiosa, querendo ser raptada pelo seu noivo, querendo ser tomada pelo seu noivo. E quando o texto diz arrebatado, quer dizer ser tomado à força. E Paulo vai dizer aos Coríntios, e isso que é corruptível. Hoje o diagnóstico é diabetes. Hoje o diagnóstico é câncer.
Mas Paulo vai dizer, não percam a esperança, como muitos, quanto aos que já dormem, ou se você está doente, porque quando o noivo voltar, isto que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, e isto que é imortal, se revestirá de imortalidade. Tragada foi a morte. Onde está, ó morte, a tua força? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque em Cristo Jesus, pela graça de Deus, Ele nos escolheu. O noivo está voltando, a trombeta vai soar e nós subiremos para estarmos com Ele para todo sempre. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, a nossa cidade não é aqui. Ele não está dizendo que você não tem que se preparar no contexto social, não. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que estar pronto para o mercado, mas as suas prioridades não podem estar acima do reino de Deus. Seja quem você for, aleluia, se humilha aos pés do Senhor, busca a presença de Deus, busca o azeite, procura a reserva, porque quando o noivo voltar, você estará pronto para voltar para a casa do Pai, para participar das bodas do Cordeiro. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos de forma poderosa. Nós que somos pastores de igreja, a gente não tem muito aquele malabarismo de palco, né? Mas a nossa preocupação é com a palavra. E eu creio que você vai sair daqui com a esperança renovada e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.